Padre Fábio, Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Porque essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem, e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a resolução, né, digamos assim, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre é desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo, eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu, particularmente, tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Mesmo porque o jeito de rezar, ele pode gerar ateísmo. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado, porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então, Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. Não. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Passa um samaritano, ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Outro dia eu estava vendo um professor dizendo, um professor de filosofia, que a quantia que ele deixa para pagar não é nada perto do que verdadeiramente custaria cuidar daquele doente.
Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente, falando, oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. Cada vez que nós professamos a fé na providência de Deus, nós estamos professando também a fé na responsabilidade humana. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, oh meu Deus, essa mulher é tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse e Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faço a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? Tem umas coisas que eu não ando pedindo mais não, viu? Porque ele faz, ele manda a situação. Eu de manhã de repente faço lá, oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele... já entendeu tudo. Aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente. De ruim. Não é, dona Ana? Ruim demais, chá de poejo. Então, quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, né? Falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz. Aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Ô Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, ô meu Jesus, me faça generoso. Tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Ô, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Ô, me ajuda a resolver esse probleminha. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. É a jaculatória que a minha mãe ensinou para a gente quando era pequeno. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Senhor, mata a minha fome, não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós. Viver é como a gente fazer uma grande viagem. A gente vai encontrando pessoas, a gente vai descobrindo realidades, assim como nós vamos tendo também a oportunidade de conhecer situações
e que vão entrando dentro do nosso coração e de alguma maneira vão nos construindo. A gente sabe que no dia a dia são muitas as pessoas que passam a fazer parte de nós. Pessoas sem as quais a gente já não consegue mais identificar quem somos, o que queremos, né? Porque elas vão fazendo parte de nós, assim como um tijolo faz parte de uma grande construção. Depois de um tempo você não vê mais o tijolo isolado, mas você sabe que ele está ali. Você não consegue mais identificar onde é que está aquela parte em você, mas você sabe que ela está ali. É o mistério do encontro humano, que vai nos configurando, que vai nos misturando, né? E ao mesmo tempo nos dando a oportunidade de viver essa comunhão bonita. O outro está em nós. É esta mística que a igreja nos ensina a partir da Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, nós nos transformamos nele. Mas de alguma maneira também ele se transforma em nós, né? Ele coloca em nós as suas características e recebe de nós também esta característica, esta vida humana perpassada no mistério da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. É bonito a gente pensar que Deus está em nós, que Ele habita a nossa humanidade e que por isso nós estamos compromissados a viver este avanço de identificação. Eu preciso que Deus seja sempre em mim. Quando eu comungo, quando eu me confesso, quando eu vivo os sacramentos, outra coisa eu não estou fazendo senão apressar essa vida de Deus em mim. E é assim que nós vamos vivendo o mistério da comunhão dos santos. Quando a gente se encontra aqui no programa de direção espiritual, ao partilhar a nossa vida, nós estamos estabelecendo esta comunhão. Mas hoje eu não estou sozinho. Tenho a graça, a alegre oportunidade de trazer mais uma vez para o nosso programa, para ajudar você também a ser mais gente, porque essa é a ajuda que nós podemos nos dar o tempo todo, né? Quando a gente entra na casa do outro com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, nós estamos compromissados com o bem que a nossa palavra pode fazer acontecer. E ele é uma pessoa não só comprometida com a palavra que faz bem, mas também com a atitude que faz bem. Meu grande amigo Gabriel Chalita. Boa noite, padre. Boa noite, meu querido. Obrigado pelo convite. Imagina, é sempre um prazer. E você sabe que todos os programas que a gente fez aqui, acho que foram 2 ou 3, né? 2. Nós tivemos uma... Você não sabe. Você com essa cara de paisagem. Foram programas que tiveram repercussões muito positivas. Que bom, né? Fico feliz. Muito eu obrigado. Também. Aliás, em vários lugares em que eu vou, as pessoas também comentaram do programa, falaram dessa conversa que a gente faz sobre coisas cotidianas, né? Coisas que marcam a nossa vida. Estava vendo você fazer essa abertura dessa conexão, dessa viagem, né? Eu acho que o mais bonito nas relações humanas, né, e no sacerdócio, ou nos ministérios todos que há na igreja, ou na ocupação humana, no ofício humano, está em a gente fazer alguma coisa que a gente acredita e que toca no nosso coração também, né? Eu acho que isso é muito bonito. A amizade é assim, né? Quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você partilha dos ideais e das ideias dessa pessoa, mais você sente a vontade e mais desejo você tem de estar com ela, né? Com certeza. É aquilo que a gente já falou aqui em outros programas, Gabriel. Contei uma experiência muito interessante da minha mãe, de um momento em que ela estava muito difícil para ela, né? Quando ela teve aquela queda e que quebrou. Minha mãe estava muito difícil no pós-operatório, né? Ela queria tomar remédio toda hora, ela queria dar as ordens médicas, ela queria que todos os médicos obedecessem o que ela achava melhor para ela. E teve um momento que o meu irmão está cuidando dela, né? Meu irmão disse, olha, está impossível, dona Ana está terrível. E aí eu sentei com ela e conversei como padre e fiel pela primeira vez, eu acho que foi aquela vez, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar para minha mãe assim, dona Ana, a senhora agora vai me escutar como padre, né? E disse para ela uma série de realidades que ela precisava ouvir naquele momento, que seriam importantes para ela, aquelas coisas que você estava dizendo, para ajudar a viver aquele momento presente, né? E você não pode imaginar o quanto que ela melhorou depois daquilo. E aí eu contei essa história aqui e falei do quanto que é importante a gente ter alguém que tenha uma autoridade afetiva sobre nós, né? Alguém que tenha uma palavra que possa ser referencial. O quanto que
interferência às vezes é positiva, né, Gabriel? E a amizade é assim, né? Um processo onde a gente vai conferindo ao outro uma autoridade sobre nós. Sabe, padre, hoje eu estava dando uma palestra e aí eu estava retomando um tema que eu gosto muito de falar em palestra, que o Montoro falava muito também, que é de um filósofo que você também gosta muito, que é Teilhard de Chardin, quando ele faz uma classificação das pessoas entre os desanimados, os boas-vidas e os entusiastas, né? Então, ele fala que os desanimados são pessoas que acordam desanimadas, que estão sempre de mal com a vida, estão sempre de mau humor, tudo é pesado, né? Tá frio, ela fala, tá frio, eu não gosto do frio, tá calor, eu não gosto do calor, é de dia, eu não gosto de dia, enfim, é o desanimado. Boa vida é aquele que topa tudo e não faz absolutamente nada, né? E o entusiasta, né? Como diz a palavra, que é alguém cheio de Deus, são pessoas que transbordam na sua vida, e por isso tocam na vida das pessoas. Aí eu estava dando essa palestra, né, na hora das perguntas, uma mulher levantou e falou assim, Chalita, você acha que é possível ajudar alguém que está desanimado a passar a ter uma vida de entusiasta, ou alguém que é um boa vida a ser um entusiasta? Quer dizer, na verdade eu estava perguntando o seguinte, é possível transformar as pessoas? Aí eu disse para ela que o processo, na verdade, de estratégia de uma empresa, de uma aula, de uma escola, o esquema até de um programa de televisão, a sua estratégia ela é racional, né? Mas no momento em que você quer tocar no coração das pessoas, aí é na emoção. A pessoa ela só muda se ela quiser mudar. Mas você pode ser um grande instrumento de mudança na vida da pessoa. Aí vem a autoridade afetiva que você está dizendo, que vale para uma amizade, que vale no programa de televisão. Você fala e as pessoas estão do outro lado acompanhando e pensando naquilo que está sendo dito, né? Que vale numa pregação, num livro, numa missa. Eu imagino que aquela palavra que eu estou colocando para aquela pessoa, ela tem uma autoridade afetiva. Por quê, né? A autoridade, a palavra é bonita, né? Você é tão autor quanto eu. Então você diz uma coisa e quem está em casa sente que aquilo que você diz é também de autoria dela, porque tocou no coração dela, que é uma relação de pai com filho. Quando o pai ele tem autoridade, não autoritarismo, ele faz com que o filho seja tão autor quanto ele daquela ideia que ele está colocando, ou daquela determinação que ele está fazendo. Mas as transformações humanas são possíveis, né, padre? E mesmo porque essa autoridade é que confere àquela pessoa a capacidade de refletir, né? Às vezes, Gabriel, eu encontro dentro de mim isso, assim, quanta coisa cristalizada, né? Porque se a gente não corrige com o tempo, né? Eu sempre digo que na infância é fácil mudar, na adolescência é fácil mudar, quando chega a juventude já fica um pouquinho mais difícil, né? Depois a vida adulta é ainda mais difícil, e na velhice muitas vezes é quase impossível, porque o esforço vai de acordo com a fase da vida, né? Uma criança vai ter uma demanda de esforço para mudar um comportamento, mas a criança é muito mais aberta à mudança, e às vezes eu vejo isso em mim, situações que eu deixei de crescer, eu deixei de avançar, porque faltou uma autoridade afetiva sobre mim naquela hora. E você tem razão quando você faz essa distinção, que o discurso ele é racional, mas o que verdadeiramente convence é a emoção que vai como um papel de presente naquele discurso racional, né? É o que faz com que a gente preste atenção no que o outro está dizendo. Que às vezes a gente escuta discursos prontos, né? O outro vai lá para a televisão e aquilo não tem nenhuma repercussão dentro de nós, justamente porque falta um afeto entre eu e ele, né? Não é sincero, né? Não sai do seu coração. E a gente, padre, às vezes não muda também por uma teimosia emocional. É interessante, você pega às vezes uma relação de casal, né? Aí os dois tiveram desentendimento, alguma coisa, aí eles vão dormir sem falar. No dia seguinte também, no outro também. O marido fica esperando a mulher dar o primeiro passo e a mulher fica esperando o marido dar o primeiro passo. Como se quem conseguisse não dar o primeiro passo fosse o vitorioso nessa relação. E é o contrário. Porque a pessoa que chega, não, o marido pensa, não, mas aí ela vai ficar muito poderosa. Agora eu que chego, na minha opinião. E aí as pessoas perdem grandes oportunidades de uma convivência tão bonita, porque um quer mostrar para o outro que ele é mais poderoso que o outro, que ele resiste mais ao outro, né? E a vida vai passando e a gente, com a teimosia, vai deixando de evoluir em coisas tão bonitas na nossa vida. Padre Fábio, gostaria de saber o seguinte: quando nós somos magoados e perdoamos as pessoas, mas lá no fundo do nosso coração a gente ainda sente uma tristeza,
Isso é sinal de que a gente não perdoou realmente? Maria, o perdão ele não é uma como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando é que quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão. Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu, mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na sua palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar. Ele chega a ser radical em dizer, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo ele fala, não só 7 vezes 7, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar. E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, Às vezes eu fico pensando que nós, porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio. Que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno. Daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde. Os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus. Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço. A substância
que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade. Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito. Há vacinas que os períodos são mais longos. 2, 3, 4 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses, para você estar de fato protegido. Eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não. A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa, a gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar, a gente falava aqui dos livros anteriormente, quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não, mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus, cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração. É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído, uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão e põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro, porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar, você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Que o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego? No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como esse exame vai identificar as toxinas que nos adoecem.
são os hormônios que são contrários a nós, que até engordam. Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular. E você, bobão, achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa, lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também. Este espaço é um santuário para fortalecermos a fé e nos envolvermos no amor incondicional de Jesus. Ao inscrever-se, abra seu coração nos comentários e compartilhe como as palavras de reflexão ressoam com o amor de Cristo em sua vida. Unidos, somos guiados pelo amor divino.